Análises dos fatos econômicos que impactam diretamente o seu cotidiano. Muito bem, quinta-feira a gente tem esse encontro aqui todas as quintas a partir das 9 da manhã com o economista Edjeide Fernandes. Bom dia, Edjeide não estava aqui, né, semana passada? Não, bom dia. Bonitona, por onde a senhora andava? Bom dia. Então, andando, o Mato Grosso. Aí eu tive que ir a São Paulo de novo, então estávamos andando aí, trabalhando bastante, graças a Deus. Muito bem, mas a gente tem um bate-papo hoje super interessante, né? Já adiantar aqui para o nosso ouvinte que nós vamos falar sobre recuperação judicial no agronegócio em Mato Grosso, a crise financeira e seus impactos. Para isso a gente vai receber, já está aqui conosco o advogado e administrador judicial, Bruno de Castro. Doutor, já dá um bom dia para o senhor, fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência, é um prazer recebê-lo por aqui nessa manhã. Muito obrigado, Camila, bom dia Edjeide, bom dia Camila, bom dia a todos ouvintes da CBN, é uma satisfação estar aqui com vocês, espero que eu consiga de alguma maneira contribuir. Muito bem, certamente será um bate-papo muito proveitoso. Edjeide, antes de trazer aí algumas dúvidas, claro, você fica à vontade para conduzir, mas você nos contava aqui nos bastidores que você vai trazer um panorama, né, do agro aqui em Mato Grosso. Fique à vontade também para trazer aí os questionamentos ao Dr. Bruno. Assim que possível, a gente vai trazendo a participação do ouvinte, matando a nossa curiosidade por aqui. Exato, eu optei por a gente estar trabalhando no agro, porque nós estamos no momento de um início de nova safra, né, 24, 25, e nós estamos com vários produtores aí com seus estoques prontos, com fertilizantes, com sementes, né, esperando essa chuva que começou a cair. Então, antigamente a gente plantava muito em setembro, agora a gente está fazendo de maneira tardia, né, indo para outubro, mas a safra começa e aí a gente tem que trabalhar essa história dessa safra começando de soja, que vai gerar um gap lá na frente também com safra de milho, né, qual é a janela que vai plantar o milho, E aí a gente traz para vocês essa informação de como que está o mercado agro. Porque aqui em Cuiabá, a situação que aconteceu com a última safra impactou muito o mercado. Nós tivemos aí um delay muito grande de comercializações na parte de comércio de serviços, no Mato Grosso todo e na capital também, por conta da situação financeira do agro, da situação das empresas e dos produtores rurais ligados ao agro, tá? Então, nesse primeiro momento, antes da gente entrar falando da recuperação, que teve, né, Bruno, aumentou demais, né? Uns falam de 200% ou 300% de entrada de empresas ligadas ao agro pedindo recuperação. Mas vamos explicar para vocês primeiro por que aconteceu isso e se você não sentiu esse movimento de queda do agro em algum momento, você ainda vai sentir, porque ele está latente e não saímos do processo ainda de crise do agro. Eu vou falar em termos de números, então vou ser bem pausada para que a gente entenda de uma maneira bem tranquila a perspectiva que eu quero traçar histórica das safras, tá? 2022 e 2023, falando de soja, de maneira específica, para depois a gente falar do milho, a soja, nós temos dois coeficientes que a gente chama de análise para saber o que está acontecendo com a lavoura. Então, nós temos o coeficiente ou o custo efetivo da operação. Esse custo efetivo da operação é o quê? São os insumos, sementes, fertilizantes, defensivos aplicados à lavoura, mais mão de obra e manutenção. E aí nós vamos fazer medições em sacas, tá? Então, esse custo operacional efetivo da safra 22-23 ficou em 45,9 sacas por hectare. Quando a gente adiciona esse custo efetivo, o custo financeiro, a gente vai ter uma elevação de 4,1 sacas por hectare. Então, ele sobe para R$50. Aí você fala, beleza, então R$50 é de custo total, que é o custo operacional, mais o custo financeiro, para eu colher a soja. Ok. E como é que está a produtividade de soja? A produtividade de soja é em torno de 55 sacas por hectare. Vai ter o produtor que vai colher 48 sacas, né, Bruno? Vai ter o produtor top que vai fazer 60, 62 sacas, mas a média fica em torno aí de 55 sacas por hectare. Isso dados de Mato Grosso, não serve para outro lugar do país, a não ser do Mato Grosso.
Vamos para 2000 agora, 2023, 2024, exatamente a safra, né, que encerra agora e inicia a próxima etapa. Custo operacional ficou em 46,5, então você sai de 45,9 para 46,5, então houve um aumento, tá? Isso principalmente por causa de defensivos. Aí que tá o problema, Bruno, que eu quero que depois você resolva comigo. Nós temos o custo total, quer dizer, adicionado agora ao custo financeiro, porque o agro funciona por alavancagem, funciona mesmo, não tem jeito, sempre foi assim, no mundo inteiro é assim, precisa de dinheiro de fora para colocar no processo produtivo. Ele sai de 50 para 59,9. Então, quer dizer, você tem um aumento de custo de 10 sacas a mais de uma safra para outra. Então, olha a situação agora desse 2023-24. Você tem custo operacional, 46 sacas de soja. Custo com a parte financeira, 59,9. Então, são 20, né? Olha a quantidade de sacas de soja que a gente tem. São 13 sacas de soja a mais para você fazer esse movimento. E, gente, a produtividade é 55. Então, é assim, Bruno. Quem produziu 55 sacas de soja, que é a média, teve que pagar 59 de custo total. E quem produziu 60, que é o topo, não ganhou nada. Ficou no 0 a 0. Isso com relação à soja. Entendeu? Então, quando a gente começa a falar, tá tendo recuperação judicial, cadê o dinheiro do agro, É nesse momento que a gente enxerga que as operações, elas realmente ocorreram com aumento de custo operacional, sim, né? Aconteceu aí, né, algo em torno de 9%. Mas o aumento que a gente tem do custo das despesas financeiras, elas explodem, né? Elas saem aí de uma situação de aumento de mais ou menos 10 sacas a mais de soja para você pagar o custo. Aí você fala... Que é o mais puxado. Que é o mais puxado. Aí você fala assim, mas por que isso aconteceu? Porque você tem um problema não só levado ao aumento dos juros do Brasil, mas a gente, no mercado de agro, tem muita gente, o que a gente chama de crédito indireto, que é as trades emprestando para os produtores, que é as cooperativas emprestando para os produtores, que é sim o mercado financeiro, aquele mais tradicional ali dos bancos tradicionais emprestando para produtores, e que devido ao risco tudo aumentou o custo desses juros para o produtor final, né? E aí, não terminamos a história, porque a gente vai falar de preço agora. A gente estava olhando para dentro da porteira, né, gente? A gente estava ali, olha, precisa de 46 a última safra, né? Para pagar quase 60 sacas com custo de despesas financeiras, só que a média do Mato Grosso é 55 sacas, então tá sobrando, tá faltando saca nesse cálculo todo aí. Pelo menos aí em torno de 5 sacas para quem está na média. O preço, Camila, que ano passado, desculpa, vamos falar em safra, né? Safra 22, 23, o preço da soja estava em 1,62 de média, gente, porque houve oscilações, né? Obviamente, estou falando de média. Esta última safra, 23, 24, 122. Então, eu saio de 162 para 122. Queda, gente, de preços de 24%. É pouco? Não é, né? Não é pouco. Então, você teve aumento do custo operacional, explodiu o custo financeiro, queda nos preços e a produtividade foi aquela conversa, né, Bruno? Crise climática, né? Nós houve um período ano passado que a gente falou, vai quebrar 20%, né? No final das contas, teve uma redução, mas chegou uns falam 9%, mais ou menos 10% de quebra de safra. Então, também tivemos queda de produtividade por hectare no Mato Grosso. Então, isso não é brincadeira. A gente está efetivamente dizendo para vocês assim, nós tivemos uma crise.
Falando rapidamente do milho, vou falar assim, porque já falei bastante da soja, só para não, né, não gerar, porque a gente está em rádio e aí fica um pouco difícil, né, às vezes se expressar. O custo operacional do milho na safra 22/23 foi de 91 sacas. Custo do milho, última safra, 23/24, 94 sacas. Aí, olha só, o custo total do milho, adicionado, então, os custos com parte financeira, foi para 115. E essa última safra, 127 sacas. Aí você fala assim, Geide, qual é a produtividade média por hectare de sacas por hectare no milho? Aí eu falo, é 100, Camila. Então, significa que em 2022/23, nós tivemos um déficit de 15 sacas por hectare. E agora, na última safra, 23/24, tivemos 27, quase 28 sacas de déficit por hectare. Então, o panorama é assim, em um mundo que depende do agro, esse mundo que depende do agro, o giro econômico que se dá, a gente enxerga que nós temos problemas efetivos. Atendendo diretamente ao agro, que eu atendo algumas empresas do agro, a gente vê nos últimos 2 anos prejuízos operacionais, aí a gente fala de EBITDA, né? A gente está falando de lucro operacional, na realidade de prejuízos na monta de entre menos em prejuízo de 25%, né? E prejuízo de 17% em média. Então, não é uma coisa muito tranquila, né, de se expor. E aí, diante de tudo isso, eu quis trazer um especialista para vocês, para conversar com a gente, desse mundo do agro e desse mundo de ajudar o agro na parte de como sair dessa situação toda, que aí é o doutor Bruno Castro, que vai estar conversando com a gente, doutor, sobre recuperação judicial do agro, tá? Então, a responsa, hein, Bruno? E aí eu quero iniciar aqui as nossas perguntas, né? Agradecendo de novo por você ter vindo, né? Me atendendo ao pedido. Falei, Bruno, eu preciso conversar sobre o agro, eu acho que é você que tem que ir junto comigo aí para falar, porque não adianta a gente vir só falar, olha, os números estão assim, desse jeito, e não indicar caminhos, e né? vida que segue, e vida né? que não segue, sei para onde, mas vai seguir. Exatamente. Eu gostaria de iniciar a conversa com você falando o seguinte, o que é recuperação judicial? Bom, primeiramente, mais uma vez, bom dia a Camila, Edgeide, todos os ouvintes. Satisfação realmente estar aqui com vocês e discutir um tema que é tão caro para a nossa sociedade, tão caro para o meio jurídico, tão caro para a nossa economia. Afinal, nós estamos falando de um instituto. Quando eu digo instituto jurídico, a gente trata de falência, recuperação extrajudicial, recuperação judicial. Nós estamos falando, a bem da verdade, da possibilidade da empresa continuar existindo, né? Da sua perpetuação, da sua longevidade, da sua perenidade, da possibilidade que ela tem de continuar gerando empregos, promovendo a distribuição de renda e riquezas, pagando tributos, né, cumprindo com o papel social, que inclusive é a vontade do Estado, da Constituição Federal. Inclusive esse é o coração da lei, lá no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que regula o aspecto da falência e da recuperação. Depois aqui, gente, eu vou me atrever a dar alguns pitacos do ponto de vista econômico por enxergar algumas particularidades na concessão do crédito, na busca dos créditos, na dinâmica em que são geridas algumas famílias que ainda estão na primeira geração, na segunda geração, e a gente vê de forma muito clara já as condutas e posturas dessas gerações, aquelas que têm governança, aquelas que não possuem governança, aquelas que têm um mínimo modelo ou um mínimo padrão profissional implementado, e a gente vê o quanto isso impacta na prática, né? O quanto isso mitiga efetivamente de risco. Mas a recuperação judicial, ela surgiu no ano de 2005 no Brasil em substituição à concordata, que era um decreto que vigorou de 1945 até o ano de 2005. Um decreto ineficiente porque ele não buscava efetivamente a reestruturação
daquele que exerce atividade empresarial. No ano de 2005, então, a gente tem uma mudança, né? As nossas leis, elas dentro de uma dinâmica que a gente chama de dualismo pendular, nós vivemos um pêndulo. Uma hora o pêndulo da lei ele é pró-credor, outra hora o pêndulo da lei ele se torna pró-devedor, e isso é em razão, inclusive, da dinâmica da sociedade, da economia, das necessidades que vão surgindo. E aí, um professor muito querido, chamado Daniel Carno Costa, ele criou, na verdade, uma teoria chamada superação do dualismo pendular, defendendo que a lei atual ela não é pró-credor e nem pró-devedor. E olha que interessante, ela é pró-sociedade, ela é pró-função social da empresa, é pró-preservação da empresa. Não é que eu tenho que buscar a recuperação judicial a todo e qualquer custo. A recuperação judicial é um excelente instrumento para as empresas que sejam efetivamente viáveis. Não adianta aquele que não possui mais nenhuma viabilidade econômica requerer recuperação judicial, porque é um processo judicial caro também, e isso é importante a gente considerar. Só que, como é que funciona com relação ao produtor rural? O produtor rural, e isso se torna um problema para nós até o ano de 2020, a gente solucionou isso de 2020 para cá. Em 2005, quando a lei surge, ela diz que só pode pedir recuperação judicial quem é empresário ou quem é sociedade empresária. Se a gente pegar a definição de quem é empresário ou sociedade empresária, é aquele que tem popularmente o registro lá na junta comercial. É aquele que comprova a regularidade através do arquivamento do ato constitutivo. O produtor rural, ele tem o registro? Depende. Depende porque o próprio Código Civil, ele diz que o produtor rural, ele pode registrar isso na junta comercial. Ou seja, é uma faculdade dada ao produtor rural e não uma obrigatoriedade. Só que se a gente parar para analisar do ponto de vista prático, o produtor rural desenvolve uma atividade econômica equiparada a qualquer atividade empresarial. Exatamente. Ele tem uma dinâmica, ele tem inúmeros instrumentos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de controle, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista contábil, e por aí vai. Mas ele tinha até então a faculdade. E aí a gente entra numa questão cultural, Edgeide, de muita gente achar que quando eu pejotizo um negócio, eu vou pagar mais tributo. Sem analisar necessariamente se a atividade rural ela vai ter um menor ou maior impacto, sem analisar se de repente aqueles imóveis que estão dentro da PJ, se eu posso fazer um contrato de parceria rural com as pessoas físicas que vão explorar, um contrato de comodato, ou seja, desenvolver estruturas societárias com planejamento tributário para isso. Então, por conta de questões culturais, boa parte dos produtores resolveram não registrar isso na junta comercial. Isso lá atrás. Começam a surgir as grandes crises. E aí é uma situação assim extremamente desafiadora, porque a gente pega o José das Couves, que é o dono da padaria, que tem um empregado, que paga pouquíssimo imposto ou quase nenhum, tendo o direito de pedir recuperação judicial porque ele tem o registro da junta. Mas eu tenho um produtor que gera 1.000 empregos diretos, 500 indiretos, que é essencial para determinada região, que em determinadas regiões, se ele não existir, a gente... Não tem a região. Não existe a região, sem a possibilidade de requerer a recuperação judicial. Esses foram os desafios que foram surgindo. Até que, no ano de 2015, a gente começa a ter algumas discussões mais acaloradas que vem se consolidando uma jurisprudência que termina de se consolidar no ano de 2009, no famoso caso do José Pupim, aqui no estado do Mato Grosso. São processos públicos, né? E foi julgado pelo STJ admitindo a seguinte hipótese: olha, o produtor rural, quando ele vai pedir recuperação judicial, basta ele registrar isso na junta comercial antes e demonstrar que ele existia atividade regular de rural com outros documentos. Porque ele tem efetivamente outros documentos que comprovam o exercício dessa atividade. E aí, então, surgiu uma regulamentação pela jurisprudência. Em 2020, muda a lei. Muda a lei, permitindo, portanto, agora o acesso do produtor rural na recuperação judicial. Mas surgem novos desafios. E esses desafios são em razão de inúmeras situações. Você comentou no início da tua fala sobre a dinâmica de concessão de crédito no agro. Eu vou retroceder um pouquinho aqui. Até mais ou menos uns 20 anos atrás, quando nós não tínhamos a cédula de produto rural, a CPR, quem financiava o agro era o poder público, as instituições públicas. Só que chegou no momento em que eles não tinham mais recursos para poder fornecer.
E ele precisava das instituições Tanto privadas. que o Plano Safra, quando abre, tá tudo já distribuído, separado, tá faltando dinheiro. Exatamente. E por mais que ele possa colocar, precisa de mais dinheiro. Então surge essa necessidade no passado. Como é que eu protejo agora as instituições privadas que têm condições de fornecer crédito, que a gente precisa para alavancar, para crescer? Esse é um movimento que nasceu a nível Brasil inteiro. Surge então a cédula de produto rural como uma garantia. E aí eu preciso colocar uma coisa assim, bem pontual, que é o seguinte: o agro depende muito de fluxo de caixa. Então, e aí ele tem um problema de time também. Ele gasta demais, aí ele tem que plantar, ele tem que colher, aí lá na frente que ele vai receber. Então, ele precisa de uma acumulação de caixa muito grande. É por isso a necessidade de alavancagem financeira dele é enorme. Porque ele sozinho não iria conseguir fazer todo esse movimento do que a gente chama de ciclo operacional, né? Do momento que ele começa a gastar com insumo até o momento que ele recebe o recurso para quem ele vende. Sim. E aí, Edgeide, nós precisávamos então criar uma cédula de produto rural, onde nessa cédula você vai proteger aquele que fornece crédito. Pois bem, essa cédula de produto rural ela fica excluída da recuperação judicial do produto rural na lei de 2020. Então veja que nós criamos algumas restrições de crédito agora. Eu tenho uma RJ de produtor, mas com alguns poréns. Operações de barter não entram também. Mas espera aí, a operação de barter ela é clássica da atividade operacional do agro. Você está me vendendo um insumo, eu vou te pagar em soja, eu vou te pagar em milho. Essa é uma operação necessariamente de barter, lembrando a época do escambo, né, de mercados e trocas. Então, basicamente, a gente tem grandes desafios que surgem. Por outro lado, a gente tem que compreender sobre a necessidade da segurança jurídica daquele que fornece crédito. E como é que a gente cria esse ponto de equilíbrio? Porque o Brasil ainda é um país onde nós temos grandes desafios do ponto de vista de segurança jurídica e de previsibilidade. Às vezes é horrível a gente ter que dizer para um cliente sobre o entendimento do Poder Judiciário, porque num magistrado vai ser de uma forma, no outro magistrado vai ser de outra forma. Doutor Bruno, a gente vai precisar fazer uma pausa bem rapidinho, é uma pausa obrigatória por conta do repórter CBN, mas a gente retoma exatamente nesse ponto, é bem rápido. Um minuto já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, seguimos aqui, mandar um alô para todo mundo que está nos acompanhando. João de Oliveira, rapidinho, o João de Oliveira perguntou se tem algum acidente ou algo extraordinário na Fernando Correia, paróquia. Ele falou que tem um congestionamento muito, muito surreal pro horário lá. Ele não colocou aqui o ponto exato, mas pelo que eu compreendi do comentário dele, parece que tem um longo trecho ali congestionado na Fernando Correia. Alguma situação ou é por conta da chuva mesmo? Só respondê-lo rapidinho. De fato tem esse trânsito bem intenso, para quem faz ali sentido centro-bairro, a partir da Avenida Miguel Sutil. Não tem registro de acidente, pelo menos não aqui no aplicativo Waze. Não sei exatamente o que está provocando, provavelmente essa condição ali da chuva. Vou continuar monitorando aqui, mas não tem registro de acidente, pelo menos. No sentido contrário também tem um volume bastante intenso a partir da Palmiro Paz de Barros. Nesse caso vai até a altura também ali próximo à Avenida Miguel Sutil, Camila. Vamos continuar monitorando aqui, acompanhar para trazer mais detalhes do nosso ouvinte. Perfeito. Tendo novidades, a gente vai trazendo aqui também para nossa audiência. Se você estiver passando por aí, flagrar alguma situação, compartilha conosco também pelo 65998035580. Retomando o nosso bate-papo aqui, quinta-feira é dia de CBN Economia, Edgeide Fernandes nos faz companhia por aqui. E hoje a gente está recebendo também o advogado e administrador judicial, Dr. Bruno Castro, falando sobre a recuperação judicial no agronegócio. No primeiro bloco, para quem está chegando agora, a Edgeide trouxe alguns números, né, que chamam a atenção aqui para o nosso ouvinte. O doutor Bruno vinha falando a respeito dessa questão do que é, né, esse instrumento da recuperação, e a gente precisou interromper, doutor, por conta da rede, no momento que o senhor falava ali da questão da segurança jurídica, dava alguns detalhes. Vocês têm mais alguma informação, mais algum ponto a acrescentar em relação a isso, antes do Pedro trazer alguma dúvida, Edgeide também continuar aqui os nossos questionamentos? Então, dando continuidade ao que a gente vinha batendo papo aqui, a gente sempre se preocupa, seja numa recuperação judicial, como qualquer outra demanda, com a segurança jurídica. Seja para o credor, seja para o devedor. O que a lei diz? A lei é aplicada como ela tem que ser aplicada, né? A exemplo disso, as companhias aéreas hoje,
elas têm requerido a recuperação judicial nos Estados Unidos, porque a segurança jurídica no sistema common law, ele é mais previsível. Lá, por exemplo, as alienações fiduciárias, que são operações típicas das companhias aéreas. Inclusive, eu vi uma matéria ontem sobre alguma injeção econômica que vem aí do nosso governo federal para as companhias aéreas. Né? E temos todo um histórico de crise nesse segmento. E que o governo vai lá e ajuda. Até porque são operações subsidiadas ou controladas ou dependentes de autorização do Poder Executivo. Mas o fato é que lá nós temos uma dinâmica mais segura em que se sujeita às alienações fiduciárias e tal. Enfim, a segurança acho que é um desafio que a gente vem trabalhando e construindo. Basicamente, a recuperação judicial é um remédio eficiente, se bem aplicado. É um remédio seguro. Se o timing ele é ideal. O que eu quero dizer com o timing? Eu estou passando por dificuldades. Eu vou esperar a chuva virar uma enxurrada e me arrastar para que eu não tenha mais condições de manter a minha casa de pé? Eu tenho que prever isso. Eu não posso deixar com que a crise abale as estruturas, não só diante dos fornecedores financeiros, das instituições financeiras, diante do próprio fisco, mas também diante dos meus trabalhadores, que eu vou perder a credibilidade por não cumprir com as obrigações, diante dos meus consumidores, diante daquela hipótese que eu já não tenho mais produto para ofertar na prateleira do meu estabelecimento. Eu tenho que tomar cuidado com esse momento, porque existe naturalmente uma resistência do mercado. Até por conta de uma cultura arraigada na lei de concordata, a gente fatalmente tem, do ponto de vista de equívoco mesmo, a percepção que aquele que vai pedir recuperação judicial já quebrou, ou vai quebrar, ou quer promover um calote ilegalizado. E não é bem assim, porque se a gente parar para pensar, quem está em recuperação judicial está fiscalizado pelos credores, pelo administrador judicial e pelo Poder Judiciário, diferente do que aquele que não está e não tem essa fiscalização. Uma certa transparência também, né? Com toda certeza, né? O administrador judicial tem que prestar mensalmente o relatório mensal de atividade, que vai trazer uma fotografia contábil e financeira da performance econômica, o grau de endividamento, análises verticais e horizontais. É provocado um planejamento, né? Se não fez, acaba sendo provocado. Eu acredito, inclusive, Geide, que a melhor oportunidade que o empresário em crise tem para ele poder se reestruturar, e é isso que a lei propõe, é num momento como esse. É um momento que ele tem para sair da zona de conforto e estabelecer um novo rumo. O administrador judicial não tem, por lei, a autonomia ou a competência de exigir um planejamento. Mas se ele precisa se reestruturar, qual que é a dinâmica natural, né? Até para entrar no conceito aqui de uma RJ. Qual que é a dinâmica? Eu tenho despesas, mas eu tenho despesas inerentes ao exercício da minha atividade empresária, que eu tenho que me manter, todo mês vai vencer energia, folha de pagamento, tributo. E eu tenho despesas que eu já contraí, de obrigações que eu contraí, que eu tenho que pagar. Para essas obrigações que eu contraí, eu vou ter que apresentar um plano de recuperação. Como é que eu vou reestruturar o meu negócio, o que eu vou trazer de modificações do ponto de vista de planejamento estratégico, de gestão, de administração, de desmobilização de ativos, porque muitas vezes eu cheguei nessa crise e o meu fluxo de caixa já não é capaz. Ele não tem a envergadura de dar conta das despesas operacionais correntes e das obrigações contraídas. Então eu tenho que trazer esse plano de reestruturação, até porque isso é um tópico para que a aprovação, para que a recuperação seja aprovada, doutor? Obrigatoriamente. Não pode ser no escuro. Quero me recuperar aqui, Deus nos acuda. Não, tem uma série de requisitos, incluindo então esse plano de recuperação. A partir do momento que o empresário ele pede a recuperação judicial e o juiz defere o processamento, ele tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação. É um prazo decadencial. Não apresentou, falência. Essa é a pena, inclusive. Esse plano ele vai ser discutido entre os credores, que podem concordar ou não. Geralmente não há concordância, se designa uma Assembleia Geral de Credores. E lá ele vai ser discutido, ele pode ser modificado, ele pode vir sugestões dos credores, podem vir modificações do próprio empresário em crise, e aí se discute para poder aprovar esse plano. Mas basicamente esse plano vai tratar de 3 questões, que aqui é o ponto que as pessoas falam em calote legalizado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque são pontos sensíveis. Eu não posso esquecer que a recuperação judicial é um processo de sacrifício coletivo. O empresário em crise ele tem que lembrar, olha, eu estou em sacrifício, mas eu também não posso
dragaram o meu credor para um sacrifício coletivo maior do que o meu. Ele tem que ser proporcional. Não adianta eu pedir uma recuperação judicial, forçar uma obrigação a todo mundo e querer preservar todos os meus ativos. E continuar pagando a viagem para Aspen para os meus filhos. E continuar trocando os meus carros. A conta não tá batendo, né, doutor? E continuar postando tudo isso no Instagram, né? Porque isso, inclusive, já deu muitos BOs em vários processos. Mas fato é que o plano de recuperação ele vai trabalhar sobre 3 pilares, além, obviamente, de todos os elementos de reestruturação no que tange ao pagamento. O que ele precisa? De fôlego. Ele precisa de fôlego, então ele precisa de carência. Essa carência, habitualmente, ela é requerida aí até, no mínimo, 2 anos, 1 ano, depende do tamanho da dívida e de como você vai reestruturar. Segundo, eu preciso de prazo para pagar. Olha, eu não consigo te pagar em 2 anos, nem em 5, mas talvez em 10. E eu preciso dividir esse bolo. Se eu for pagar você o valor integral, eu não consigo pagar os demais, recuperar, eu não consigo pagar os demais. E aí eu preciso aplicar um haircut, eu preciso aplicar um deságio. O deságio pode ser de 30%, 40%, 50%. Mas na prática, Camilo, o que a gente vê hoje, lamentavelmente? Planos apresentados, muitas vezes copia e cola, sem analisar a estrutura, evidentemente, desse cliente, da realidade dele. E são planos assim que são apresentados para poder se discutir. Eu vou apresentar e a gente cria uma gordura depois para negociar. Só que isso cria uma resistência, muitas vezes, diante do credor. Mas são planos com 2 anos de carência, 90% de deságio, 20 anos para pagar com correção pela TR. Gente, peraí. Aí ficou maravilhoso, né? Receita do bolo boa, Essa ficou sensacional. Então, basicamente, é isso que eu tinha a considerar sobre essa e fase como que inicial. tá o Mato Grosso nessa história da recuperação? Como é que tá? Como é que a gente tá nesse mundo aí que você explicou pra gente que, de maneira geral, como é que acontece? E aí a gente fazendo cortes, né? Fizemos alguns cortes pro agro, que você também explicou no primeiro bloco, né? Que entra, que não entra na parte do agro, na recuperação do agro, até se você quiser puxar alguma coisa a mais. Mas como é que está esse mercado dentro do Mato Grosso? As recuperações acontecendo no mundo do agro? Eu acho que nós estamos diante de um mercado desafiador e a gente precisa desenvolver algumas sensibilidades. Muito se fala e a gente ouve muito fora aqui do estado, em eventos que a gente tem a oportunidade de participar, que o agro é o segmento que mais cresce no Brasil, que ele é o que sustenta a economia nacional. Então ele é visto sempre como um segmento que está sempre em alta, que não se paga imposto, eu não sei de onde tiram isso também, né? Ou seja, é o filho rico do Brasil, ou é a parte rica do Brasil, e não é bem assim. As pessoas não enxergam os sacrifícios e a atividade de alto risco que existe no agronegócio. A gente tem que ter essa sensibilidade bastante apurada, justamente porque nós estamos diante de um segmento que representa, acredito eu, que 25% do PIB nacional. No Mato Grosso, ele representa quase 50% do PIB do estado. Quando o agro vai mal aqui no estado do Mato Grosso, a gente vê isso nos corredores do shopping center, dentro das lojas, que vai cair, obviamente, o volume. A gente começa a sentir já esses reflexos. Nós temos, obviamente, crises que são cíclicas. A gente vem notando crises cíclicas. 94, 2004, 2014 e agora 2024. Eu me lembro até que em 2004 a saca de soja chegou a R$ 14,00 e o governo federal teve que subsidiar uma parte justamente para poder promover... No milho também. Chegou a, acho que 6. Então, são grandes desafios. Que outros desafios que a gente tem e que tem que estar no nosso radar? Muita gente tentou atribuir ao governo federal atual a culpa pela crise no agro, o que não é uma verdade. Porque essa crise, além de ser cíclica, ela depende de fatores, ela está atrelada hoje a fatores macroeconômicos. O que praticamente regula o mercado do agro no mundo? A Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago. Volume, né? O volume de produção de cada país. O estoque. O estoque do produto. Aí nós temos muita especulação do mercado. Nós temos desafios como as próprias trades unindo em estruturas privadas, em acordos privados, tentando impor, inclusive, ao estado do Mato Grosso e ao Brasil agora a moratória da soja, né, infringindo e querendo, inclusive, se impor sobre legislações já
promulgadas e publicadas e em vigor no nosso país. Nós temos desafios que começaram na época da pandemia, onde o mercado existia um medo de escassez de alimentos, e isso fez com que não só as commodities posicionassem no preço melhor, mas o preço também da saca de soja. Isso foi passando e tudo isso foi caindo. A commodity caiu, o preço também. Algumas operações de hedge não pararam de pé porque travou-se na venda, não travou-se na compra. A gente vê muito disso. Nós temos efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia. Isso é narrado hoje em quase todas as petições iniciais de recuperação judicial. Se está atrelado àquilo só, não dá para dizer. Até brincam, parece que é um padrão, mas não é que é um padrão, é que é um acontecimento que está implicando um dano coletivo. E aí, para se somar os dados que você acabou de falar, que são macroeconômicos, a gente tem a crise do clima. Agora a gente também está Pois nós tivemos um super El Niño. A questão climática, que aí esse realmente, se é o primeiro não domina, esse então domina mesmo, né? Nós tivemos um super El Niño, né? Temperaturas jamais registradas no estado do Mato Grosso. E agora fica um desafio. Como vai ser o ano que vem? Os preços que a gente tem acompanhado pelas grandes empresas que vêm fazendo grandes estudos, a própria AgroLink, a Conab e tal, que eu vi até então, as projeções de preço médio de soja para o estado de Mato Grosso estão para R$90 para o ano que vem. Essa conta não fecha. Não fecha. Essa conta não fecha em hipótese nenhuma. Nós dependíamos da chuva. Muita gente atrasou agora o plantio. Grandes empresas vão deixar de fazer duas safras de soja e plantar uma de algodão para mitigar o dano por conta ainda de repercussão do efeito climático. Então nós temos muitos desafios em um mercado altamente nebuloso que a gente não sabe como vai performar. Então a gente chega a uma conclusão assim: se a gente tem uma situação que talvez a gente já está com estoques altos de soja, tem esse ponto. O estoque alto de soja, a gente vai ter então uma perspectiva que se o Brasil emplacar esses 6% que ele está prevendo de aumento, aí você tem o aumento da safra também americana, que tudo indica também que vai crescer. No Brasil, na verdade, é 10% que está se projetando para a próxima safra, mas no Mundial, 6,7% de aumento. Então, o preço vai baixar, porque você está com uma situação de estoque. Vou aumentar a quantidade de produto. Quando a gente fala de milho, aí o mercado de milho já está um pouco assim, deve cair o milho, porque o preço tá ruim, e aí você deve ter uma consequente baixa de milho, mas aumento do preço. Então, está nesse mundo. Então, diante dessa perspectiva, 24, 25, você entende que vai continuar a crise? Como que está as recuperações? Eu acho que ela só começou. Só começou. Esse era o meu medo dele falar. Eu acho que só começou. A gente nota alguns dados interessantes. O Mato Grosso Judicial ele concentra as maiores recuperações judiciais do agronegócio do país. Chama muita atenção. Muitos estudos, inclusive levantados pelo Serasa Experian, apontam um aumento de 400% nos pedidos de recuperação judicial. Para esse ano, né? Já medindo esse ano, né? Porque ano passado cresceu, acho que 300%. Sem uma perspectiva futura. A gente, muitas projeções erram também. Para a pandemia, tinha uma previsão de aumento de 500%. Diminuiu. Diminuiu por quê? Porque o empresário ele retraiu, ele esperou, falou, deixa eu ver o que vai acontecer para eu tomar decisões. Mas o que eu acredito que a gente tem que estar se preocupando? Na verdade, eu quero só fazer um paralelo. A gente tinha muito medo da recuperação judicial e do que se divulgava antes. Há mais ou menos uns 10 anos, a gente lia por inúmeros levantamentos do Serasa Experian que 92% das empresas que pediam recuperação judicial convolavam em falência. Significa, Camila, que você vai no médico e você está com uma doença X e tem que fazer uma cirurgia. Aí você chega, doutor, qual que é a chance que eu tenho de sobreviver? Eu falo, Camila, fica tranquilo. A cada 10 que operam, 9 morrem. Mas você tem chance de recuperar. Né? E aí, então, não tô nem querendo tentar essa cirurgia, então. Já vamos de arrasta pra cima. Basicamente era isso. Misericórdia. Mas basicamente era isso que o Serasa Experian dizia. Só que diante de análises que a gente não entendia. Até que, em 2016,
a PUC São Paulo criou um núcleo de insolvência que resolveu fazer estudos, levantar processo por processo. E levantou-se por São Paulo, que era considerada até então uma das comarcas mais especializadas. E constatou-se o seguinte, que em São Paulo havia um índice de sucesso nas recuperações judiciais entre 60% a 70%. Peraí, o que diferencia São Paulo do resto do país? E aí o resto do país começa a se inspirar em São Paulo, fazendo basicamente o quê? Especialização dos players, dos stakeholders que atuam no processo Das partes de interessadas. recuperação judicial. Ministério Público, magistrados, assessorias, advogados, administradores judiciais, porque eu aumento a segurança, eu aumento o poder de fiscalização, eu aumento as soluções daquilo que é economicamente viável. Mas eu tenho um desafio que eu quero deixar para depois você, DJ, inclusive, dizer aqui para mim. A gente tem na cabeça algumas dúvidas, né? Se estrutura um plano de recuperação, mas o tempo de fiscalização de uma recuperação judicial no Poder Judiciário é de 2 anos. Eu homologo um plano hoje, durante 2 anos dura essa recuperação judicial. Depois ela encerra. Mas eu tenho um plano que é para pagar em 8, 10, 15 anos. Será que efetivamente esses planos que são desenhados na prática, eles são cumpridos depois desse período do Poder Judiciário? Porque a gente tem alguns desafios da lei. Quando eu analiso que 60 dias para elaborar um plano de recuperação é um prazo muito curto para eu poder estruturar como é que eu vou salvar essa empresa. Até porque muitas vezes o produtor ele não tem informações assim tão bem estruturadas, né? Justamente para uma dinâmica cultural do Uma negócio. dinâmica cultural do negócio. Até ele puxar a capivara toda ali de como é que tá a situação dele, 60 dias parece um tempo curto, É um né, prazo doutor? curto para quem é muito organizado, para quem tem muito Isso aí. controle, porque a gente está trabalhando dentro de uma dinâmica que você vai ter desmobilização de ativo e fluxo de caixa projetado. Como é que eu vou projetar em 60 dias algo que eu nem comecei a olhar Ainda onde mais estão no os agro, focos né? de incêndio? Ainda mais no agro, Ainda que mais é no agro. mais volátil, as variáveis são mais densas ainda. Mas eu vejo com muita positividade tudo que vem acontecendo. Eu acho que nós evoluímos muito. Acho que não dá para se dizer, em hipótese nenhuma, que a recuperação judicial é para legalizar calote, até porque aqueles que fazem a má utilização do Instituto têm remédios para combater isso. A gente não pode jogar numa vala comum todo mundo. Mas antes da recuperação judicial, tem que se avaliar outras medidas. As mediações e as conciliações privadas hoje, e até mesmo aquelas incentivadas pelo Poder Judiciário, pelos sejusques empresariais, são altamente eficientes, só que a gente tem que avançar ainda na cultura de se permitir uma mediação. A recuperação extrajudicial, inclusive quebrar dentro do empresário a necessidade de, às vezes, ele diminuir o porte para ele poder continuar tendo fôlego, para ele continuar respirando, é necessário. Então, são desafios que estão postos e acho que a gente tem avançado e tem muito a avançar. Legal. 9h59 já. Tem algumas dúvidas de ouvinte chegando, mas eu acho que a gente já vai ter que fazer um time aqui, Pedro Panoc. O professor Cade está falando conosco, também o Luciano Ramalho. A gente está quase na reta final aqui, mas a gente vai fazer um intervalo, doutor Bruno, Edjeide, e a gente volta para responder esses ouvintes. É bem rápido, a gente está de volta. Reta final do nosso bate-papo por aqui. CBN Economia hoje falando um pouco sobre recuperação judicial no quadro, é ótimo. No agro, quadro comandado pela Edjeide Fernandes, hoje recebendo o doutor Bruno Castro. Panoc, vou pedir para você soltar algumas participações para gente, antes de nos despedirmos por aqui e trazer também alguma observação que você queira. Panoc hoje ficou mais quietinho, acompanhando aqui o nosso bate-papo, mas o professor Cade mandou um áudio pra gente, o Luciano Ramalho também. Vamos soltar o professor primeiro? Pode ser? Camila, bom dia. Bom dia aí, pessoal da CBN. Doutor tá de parabéns pela explicação. E além de saber muito, sabe passar para nós ouvintes com uma sabedoria, com uma maestria de dar inveja, hein? Parabéns, doutor. Camila, eu queria que fosse perguntado ao doutor se existe alguma forma de obrigar o devedor que está em RJ a vender imóveis, porque muitos deles sabe que está ruim das pernas, compra imóveis, né?
e tirando o dinheiro do caixa, reduzindo o fluxo de caixa, e aí fica com imóveis até não conseguir pagar os credores, né? E ao final ele vende esses imóveis e os credores perdem as garantias e a possibilidade de receber, né, numa futura penhora de bens. Tem alguma forma de, na RJ, forçar o devedor a vender imóveis para pagar as dívidas aí nesse programa aí de pagamento? Bom dia, Luciano Ramalho. Vou fazer uma pergunta de alguém leigo que não entende do que está falando, mas tem essa dúvida. Essas recuperações judiciais, elas são dificuldades financeiras verdadeiras ou são apenas estratégias financeiras dessas pessoas que têm grande movimentação financeira, muito dinheiro e não querem quebrar o patrimônio pessoal e entram com essas recuperações para levar vantagem? Tá aí, doutor, fica à vontade. Professor Cade, né, pergunta sobre essa questão dos imóveis e o Luciano, um pouco daquilo que a gente falava, né, ao longo da nossa conversa. São reais, são estratégias? Fica à vontade para respondê-los. Muito obrigado, professor Cade. Satisfação em receber aqui o seu carinho, né? Uma satisfação mesmo em ter aqui a oportunidade, na semana do dia do professor, inclusive, verdade, né, professor? Em poder responder ao senhor. Mas vamos lá. O processo de recuperação judicial, ele é um processo onde o empresário em crise, ele por iniciativa própria vai requerer essa intervenção chamada de intervenção mínima do Estado juiz, para que ele possa estabelecer um campo de negociação para com os seus credores. Até o ano de 2020, nós não tínhamos nenhuma imposição na lei que pudesse obrigar, por exemplo, esse empresário em crise a ter que trazer os seus ativos para venda. Só que quando a gente analisa uma dinâmica de reestruturação de um negócio, quando eu quero buscar o sorgimento de um negócio, e até quando eu analiso também meios de recuperação de uma empresa, um dos primeiros caminhos se eu cheguei na crise onde eu estou, é porque o meu caixa ele não é suficiente para solver as obrigações que eu contraí. Logo aqui eu não tenho como estabelecer um plano de recuperação que evidentemente trate só com fluxo de caixa. Quando eu tenho ativos, é importante eu ter em mente a necessidade de compreender que o processo é de sacrifício coletivo e que eu, na qualidade de empresário, preciso me sacrificar em trazer para o plano de recuperação a possibilidade de criar fundos imobiliários, bloco de ativos, unidade produtiva isolada ou independente, inclusive a venda desses ativos é o ambiente mais seguro para o investidor, porque o investidor que compra um ativo de alguém que está numa recuperação judicial ou até mesmo numa falência, ele faz uma aquisição como se fosse o que nós chamamos no direito de aquisição originária, ou seja, ele não se sucede em nenhum passivo, inclusive de ordem tributária, previdenciária, trabalhista, salvo obrigações ambientais que estejam ali sobre esse ativo. Agora, como é que eu posso tentar impor? A lei, essa mudança que teve em 2020, ela traz a possibilidade dos credores apresentarem um plano alternativo de pagamento dessas dívidas. E aí, nesse plano alternativo, os credores podem, obviamente, trazer a possibilidade da desmobilização patrimonial. Lembrando que isso quem vai decidir é a Assembleia Geral de Credores. Né? Então, obviamente, o que a maioria estabelecer ali é o que vai prevalecer. A Assembleia é soberana. Não sei se ficou bem claro. Com relação ao Luciano Ramalho. Luciano, tem de tudo um pouco. A gente tem, como tudo na vida, né? Nós temos bons profissionais, maus profissionais, boas e más pessoas. Então nós temos o Instituto, às vezes, sendo utilizado para as más práticas e, às vezes, aqueles que efetivamente precisam da recuperação judicial. Eu me preocupo, inclusive, eu comecei dizendo que esse instituto é um instituto muito caro para nós. Ele custa muito para nós todos lutar por ele, porque é um instrumento efetivo de sorgimento de reestruturação de uma empresa.
E eu me preocupo muito com a má utilização porque ela atinge de frente aquele que efetivamente precisa. É quando a gente joga ali na vala comum todo mundo e coloca todos num balaio de gato, a gente contamina. Obviamente temos remédios para poder combater. Mas existe sim aqueles que querem muitas vezes buscar uma dinâmica de tentar blindar o seu patrimônio ou aumentar a performance do seu negócio, criando obrigações, criando dívidas para utilizar da recuperação judicial, para aí sim cair naquela máxima, entre aspas, do calote legalizado. Agora também te esclareço, Luciano, que nós temos remédios para isso. Né? Nós temos a possibilidade de analisar o grau de endividamento, perícias, auditoria, incidentes de perícia, incidentes de auditoria, a possibilidade de afastar o devedor que se encontra em crise quando nós temos esses indícios. Temos medidas menos gravosas, que é o chamado cão de guarda, né? Em inglês, watchdog, é uma figura que vem sendo utilizada quando eu não quero afastar totalmente o empresário, mas eu preciso colocar alguém ali para poder transmitir maior transparência. Mas se eu pudesse aqui fazer um fechamento da fala do que vocês dois me trouxeram, eu queria apenas esclarecer que eu acredito muito no Instituto da Recuperação Judicial, mas eu acredito que ele vai se tornar mais efetivo a partir do momento em que nós conseguimos trazer para cá pilares ou pelo menos a implementação da governança, porque é isso que vai trazer a credibilidade, a transparência, a equidade desse instituto diante dos credores do Poder Judiciário e talvez na melhor solução para o desenvolvimento do planejamento e do segmento do empresário que se encontra em crise. 10h15, reta final, EJ Igor Tax está ali à nossa espera para trazer o CBN Mato Grosso também. Mais algum detalhe? Fica à vontade para concluir, já agradecendo também a participação do Dr. Bruno por aqui. Vamos marcar outros bate-papos também. Pedro, sim, me perdoa. Tem algum detalhe aí também que você ainda queira acrescentar? Fica à vontade. Eu tô aos comandos de vocês, Pedro e EJ. Tem uma dúvida aqui rapidinho, doutor. O senhor mencionou aí, respondendo ao nosso ouvinte em relação ali a questão de imóveis podem ser utilizados ali para recuperação. E a minha pergunta existe uma delimitação, por exemplo, em relação a quais créditos estão sujeitos à recuperação judicial? E aí eu me recordo até de uma outra questão, não sei se já tem algo nesse sentido, em termos de solução, que era a cédula de produto rural. Existe um consenso em relação a isso? Pode entrar também dentro ali dessas linhas sujeitas à recuperação de crédito ou não? Perfeito, Pedro. Vou trazer assim, de forma bem rápida, porque muda um pouquinho da recuperação convencional para a recuperação do produtor rural. Os créditos tributários não se sujeitam à recuperação judicial. Né? Isso é um dilema desde a Lei 11.101 de 2005, quando foi promulgada em 9 de fevereiro. A STJ, por muitos anos, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Em 2014, nasceu uma possibilidade de pagamento que foi suspensa. Em 2020, surge a Lei 14.112, que traz a possibilidade dessas transações e dessas negociações com o fisco, mas a gente tem muito embate ainda no Poder Judiciário. Créditos que decorrem de alienação fiduciária. Então, os créditos que decorrem de alienação fiduciária não se sujeitam. Contratos de ACC e outros contratos. Leasing também não se sujeita à recuperação judicial. Quando eu olho para a recuperação judicial agora no nosso tema aqui da entrevista de hoje, do produtor rural, uma situação muito clara que a lei trouxe com a reforma de 2020. Só se sujeitam às dívidas que decorrem da atividade rural. Isso tem que ficar muito claro. Porque no momento que o administrador judicial, ou até os credores que têm os créditos ali inseridos, ele tem uma dívida que não decorre do exercício da atividade rural, essa dívida está excluída. Tentou-se criar uma proteção, na verdade, para aquele que desenvolve atividade neste segmento, produção rural. Não se sujeita também CPRs, créditos decorrentes de recursos federais controlados, alienação fiduciária, novamente, o crédito tributário, novamente. Então a gente vai ter alguns tratamentos especiais, mas em resumo são esses créditos que não se sujeitam às operações que decorrem de barter também. Perfeito. É isso.
Muito bem. Edjeide, fica à vontade, agradecendo você e ao Dr. Bruno também por essa manhã. Obrigada, Bruno. Acho que foi uma manhã de uma aula, uma boa aula sobre recuperação. Acho que a gente desvendou um pouco essa história, né, de o mundo agro é só flores, ou é só ganhos, é só lucro, né? Eu acredito que vai continuar ainda um tempinho aí essas crises, e eu acredito também que vai continuar essa crescente aí de recuperação no mundo do agro, pelas questões que a gente colocou aqui e foram apresentadas. Obrigada. Obrigada, doutor. Fica à vontade para despedir do nosso Muito obrigado, ouvinte. Camila. Muito obrigado, Edjeide. Obrigado pelo carinho. Pedro, a todos os ouvintes. Foi uma satisfação estar aqui com vocês e desejo a todos um ótimo restante de semana.